Olá, sétimo ano, tudo bem, galera? Hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros de formações abertas. A gente já viu os biomas brasileiros de formações florestadas e hoje a gente vai ver o cerrado, os campos sulinos ou pampas e a caatinga. Então fiquem ligados, façam as anotações importantes aí sobre o conteúdo. Pegue o seu livro e acompanhe, faça tudo direitinho, porque aluno esperto anota tudo. Então vamos lá, galera. Olha só, gente. O primeiro bioma que nós vamos falar é o cerrado. O cerrado é o bioma típico aqui da nossa região do Centro-Oeste. Então a gente já conhece um pouquinho sobre esse bioma. O cerrado, pessoal, é o segundo maior bioma brasileiro. Ele só perde para a Amazônia, que é o primeiro. Ele ocupa, gente, principalmente os estados do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e o Tocantins. Mas existem áreas remanescentes desse bioma em outros estados também. Então, pensa, olha o tamanho do nosso bioma, gente. Olha só, ele é formado, né, por áreas relativamente planas, ou seja, o relevo mais plano, né, do Centro-Oeste. Não tem muitas planícies muito planalto, né? O clima é quente e a temperatura varia entre 20 a 30 graus Celsius. O verão, né, é bastante chuvoso, mas o inverno é muito seco, né? A gente sabe muito bem disso, né? Que é muito seco, a umidade do ar é muito baixa. Gente, o solo do cerrado, ele é um solo com poucos nutrientes e baixa capacidade de reter água. Então, quando a capital, né, do Brasil foi transferida aqui para o Distrito Federal, né, para o Centro-Oeste, começou a avançar na tecnologia e a modificar o solo para que houvesse mais plantações, para que pudesse explorar mais esse solo, né? A gente vai falar um pouco disso mais na frente, tá? Por que fala que a área do cerrado ela é heterogênea em termos de solo, relevo e regime de chuvas, pessoal? Porque o solo, né, do cerrado e o relevo do cerrado, ele tem uma cobertura vegetal diferente em determinados pontos, ou seja, a gente não pode falar que é tudo gramínea ou é tudo árvores de médio porte. Ele tem diferentes denominações. Por exemplo, nós temos o Campo Limpo, vamos lá. Eu não coloquei aqui para vocês, mas, gente, a gente tem o Campo Limpo no cerrado. Como que é o Campo Limpo? Ele não tem árvores e tem mais gramíneas, por isso que o nome é Campo Limpo, né? Porque tem mais gramíneas. Existe o Campo Sujo no cerrado, que tem uma cobertura vegetal maior. Então, assim, tem arbustos, tem algumas árvores esparçadas, né? E a gente tem o cerradão. O cerradão é com a presença de árvores altas, né? Com maior número de árvores altas. Por isso que a gente chama de cerradão. E as árvores do cerrado, elas têm uma característica muito típica, né, do centro-oeste, do bioma cerrado, que é árvores com troncos tortuosos, né, para evitar a perca de água, porque como eu falei para vocês, o solo do cerrado, ele não tem facilidade em reter a água escoa com muita facilidade, não retém. E aí, por causa disso, as raízes também dessas árvores do cerrado, elas são profundas para captar a água lá dos lençóis freáticos, tá? Então, essas características das árvores do cerrado são muito importantes. Troncos tortuosos e raízes profundas para evitar a perca de água, porque o solo do cerrado, ele não retém água. Isso é importante, a aluna esperta anota tudo, hein?
Como que é a flora do cerrado, né? É rica em espécies vegetais. Aqui eu coloquei para vocês. É formado principalmente por gramíneas, que é o campo limpo, arbustos, né? Que é o campo sujo, e algumas árvores esparçadas também, assim, mais distantes uma das outras no campo sujo. E árvores de grande e médio porte, que é o cerradão, tá? As árvores apresentam caules tortuosos e raízes profundas para evitar a desidratação, porque o solo não retém água e elas pegam essa água lá dos lençóis freáticos. E esse tronco tortuoso é para demorar com que a água, né, seja perdida ali pela planta através da respiração, né? A flora do cerrado apresenta espécies usadas na indústria farmacêutica, como a arnica. Quem que aqui na vida, na casa de vocês ou na casa da avó, não viu um gel de arnica, né? A arnica é uma planta típica do cerrado e é usada também para poder fazer aí anti-inflamatórios, tá? Gente, frutas típicas do cerrado que a gente conhece demais, a gente tem um conhecimento muito grande, né, do cerrado porque a gente vive nele. É o pequi, a gabiroba, a pitanga, tem plantas ornamentais como rabo de tucano, douradinho, ipê amarelo, né? Sucupira preta. Então, assim, a gente tem vários frutos e árvores típicas do cerrado, cajuzinho, né? Que são aqui do cerrado, mangaba. Então, assim, todas essas plantas, esses frutos são típicos aqui do nosso bioma, né? Então, olha aí para vocês, eu coloquei algumas imagens aí para vocês visualizarem, né? A gabiroba, a cagaita, o cajuzinho do cerrado, o pequi, o baru, né? Maracujá silvestre. Então, assim, são frutas que fazem parte aqui do nosso bioma e que elas também são muito usadas para fazer geleias, compotas, picolé, sorvete, né? Conservas. Então tem uma grande importância industrial também aí os frutos do cerrado, tá? E a fauna do cerrado, pessoal? A fauna do cerrado também é muito gigantesca, né? É composta por animais que também estão em risco de extinção, né? Ameaça de extinção. A onça pintada, o tatu canastra, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, gente, a gente praticamente, né? Quando vê um tamanduá-bandeira, a gente tem que tomar cuidado, deixar ele passar livremente. De vez em quando a gente tá viajando, a gente topa com o tamanduá-bandeira atravessando aí a GO, né? Então tem que tomar cuidado para não atropelar, porque, gente, ele tá ameaçado de extinção, né? E todo animal, ele tem importância na cadeia alimentar, no bioma em que ele vive, né? Ele tem a sua importância. Então, se um animal entra em extinção, toda a cadeia alimentar entra em desequilíbrio, né? Vocês estudaram isso lá no sexto ano. E aí tem a águia cinzenta, que eu particularmente nunca vi aqui, para vocês perceberem. Se vocês já viram essa águia cinzenta aí, eu nunca vi. Então a gente começa a pensar assim, poxa, realmente tá ameaçada de extinção, porque é uma espécie que a gente não vê praticamente, né? Fogo no cerrado. Pessoal, o cerrado, ele tem essa característica peculiar, né, típica do nosso bioma, que é a queima natural do cerrado, que ela tem que acontecer, ela é importante, porque devolve os nutrientes para o solo, é a reciclagem de nutrientes. Então as plantas, elas já estão adaptadas a essa queima do cerrado. Quando a gente anda aí pelo cerradão e aí você viu lá que teve uma queima, rapidamente começa a nascer os brotinhos verdes nas árvores. Então, olha como isso é importante, é como se fosse uma adubação, né, do solo, para que a planta crescesse novamente revigorada. A grama, né, as gramíneas nascem verdinhas naquele solo todo queimado.
Então, a queima natural é importante. Como que essa queima natural acontece, professora? É natural, não é o homem que vai lá e coloca fogo, não, tá? Às vezes tem alguns ecologistas que eles fazem até o fogo controlado no cerrado, né? Eles delimitam lá uma área e aí o fogo acontece, né? Colocam fogo e eles delimitam para que não cause um incêndio, né? Para que queime uma grande área, não. É um fogo controlado. O fogo natural acontece pela queda de raios, né? No início da estação chuvosa. Então o raio cai, começa a queimada ali e aí, aquele lugar onde foi queimado, logo vai crescer novamente, uma vida nova, né? Toda revigorada. Então, o fogo no cerrado, ele é muito, muito importante, tá? Esse fogo controlado que eu falei para vocês é porque são as queimadas controladas, né? Organizada pelo ser humano, para preservar espécies do cerrado. Mas tudo isso, gente, olhado antes, né? Percebe-se se tem ali animais que podem morrer queimados no fogo. Então não é só colocar fogo, tem que ter todo um manejo, ok? Mas é muito perigoso causar grandes incêndios, né? E aí matar alguns animais. Então a pessoa que faz o manejo do fogo aí no cerrado, ela tem que estar preparada para isso, tá? Não é só simplesmente colocar fogo, não. Gente, como eu falei para vocês, o cerrado é o segundo maior bioma, né, do nosso Brasil, mas também é o mais ameaçado. Por quê, professora? Desmatamento, né? Todos os biomas sofrem o desmatamento. Mas como eu falei para vocês, o cerrado, né, ele tem um solo muito pobre em nutrientes. E aí, quando a capital do Brasil foi transferida aqui para o Centro-Oeste, começou-se a pesquisar, né, trazer fertilizantes, preparar o solo, e acabou que o solo foi próprio para produção, né, agrícola. E aí trouxeram espécies, né, que se adaptavam melhor ao solo daqui e começou-se então a exploração do solo para atividade agropecuária, né, criação de gado, de equinos também. E aí a atividade agrícola também cresceu muito aqui no Cerrado, né? Gente, não tem como você não viajar aí pelas estradas do Centro-Oeste e não notar que tem grandes extensões de plantação de cana, por exemplo. Para que a exploração maior do solo do que a plantação de cana, né? E nós temos como ponto principal de falar aqui do Cerrado é que ele é um hotspot. O que é um hotspot, pessoal? É uma área de preservação prioritária. Ou seja, os olhos estão voltados, né, dos ambientalistas, dos ecologistas, as pessoas que defendem o meio ambiente, estão voltadas para a proteção, a prioridade de proteção, né? É uma área de risco ali, hotspot é uma área de risco, ou seja, área de risco por quê? Porque vai perder grande biodiversidade, vai desmatar, né? Vai diminuir as riquezas desse bioma. Então, ele é um bioma que tem os olhos voltados para ele, para a proteção dele. Gente, no Cerrado acontecem alguns fenômenos que nós conhecemos como erosão. Quem é que já não andou por aí nas fazendas, né, nas chácaras e não viu uma erosão dessa aí, ó? Né, uma grande fenda, uma abertura aí no solo. Por que que isso acontece, gente? A erosão, ela prejudica a fertilidade do solo, por quê? Porque é o desgaste do solo, então os nutrientes vão sendo levados, né? A superfície do solo vai sendo levada e os nutrientes que ali estão presentes também vão sendo levados. Acontece como, gente? Pela chuva, a água dos rios, né? O vento e às vezes até pelo gelo. Então ali vai levando essa camada superficial. Aqui, a principal causa da erosão são as chuvas. Elas vão lavando, né, o solo, as chuvas fortes, vão causando as enxurradas e levando essa camada superficial do solo. E aí, o que que acontece? Vão abrindo essas fendas aí no solo.
Aí a água, gente, ela se infiltra e muda a consistência do solo nesses terrenos acidentados, né? O que pode causar grandes deslizamentos de terra, tá? Então, como é que a gente faz, professora, para evitar aí essa erosão? A gente já consegue fazer o que nós chamamos de curva de nível. A curva de nível, gente, é isso que eu tô mostrando aqui para vocês nessa imagem, ó, tá vendo? Vão fazendo tipo degraus nesses terrenos acidentados, né? Esses terrenos como se fosse um morro. Vai fazendo esses degraus e vai colocando aqui as plantações, né? E aí o que que acontece? Isso ajuda a evitar a erosão, ajuda a reter água e ajuda o solo a ficar mais fértil, porque, gente, pensa aqui comigo, se você solta uma água ali no morro, ela vai descer lavando tudo. Agora, se você solta a água ali num morro que tem tipo umas escadinhas, que é essas curvas de nível, a água vai se assentar aí, ó, né? Vai reter, o solo vai reter. Então, isso aí é para corrigir, né, o solo e evitar as erosões, ok?